A gente inicia agora o mercado do esporte, tá? E aí eu lembro, no último programa do ano, que a gente cogitou fazer o mercado né, não tinha tempo suficiente, a gente teria que virar outra madrugada amanheceria. Cauê falou assim: quem sabe, Fred, Yuri Romão guarde um presente aí pro dia 31, para que a gente tenha pelo menos um jogador para comentar. O presente não veio, Cauê, mas no dia que a gente abre esse mercado, tá? No dia que a gente começa a fazer os programas analisando as montagens dos elencos dos 5 clubes do Nordeste que vão disputar a Série A, surgiu a notícia, tá? Já confirmada, inclusive, pelo NE45, acho que foi Vene Casagrande o primeiro a dar, tá? Não tenho certeza, eu estava aqui já da produção do programa, mas Acho que foi confirmada ele já, mesmo, acho que Fred. pelo Acho que foi NE45. ele mesmo. E imagino que outros veículos também já tenham confirmado, de que Antônio Carlos, zagueiro do Fluminense, né, caminha para ser o segundo reforço do esporte para 2025, porque o primeiro ele está contratado há muito tempo, né, que foi Gustavo Maia, né, um ponta, que rendeu bem no Náutico, não foi nenhum fenômeno do Náutico, tá? Mas era uma aposta interessante para o momento e, sobretudo, para a negociação do jogador que estava completamente livre, né? Então, Cauê, temos 2 personagens para iniciarmos esse mercado do esporte, tá? Gustavo Maia como uma oportunidade já de meses e meses atrás, e Antônio Carlos ainda não confirmado, oficialmente ainda não anunciado, mas que já pode ser debatido aqui pelas confirmações. A gente está seguindo esse padrão, eu acho que quem está assistindo o programa inteiro entendeu, né? Os jogadores confirmados, a gente traz a arte oficial do clube e traz esse neon em torno do nome do jogador. Os outros a gente respeita a oficialização, né, Cauê? Então pode trazer tua primeira visão. Lembrando lá atrás, resgatando o Gustavo Maia e já trazendo para Antônio Carlos. Fred, tímido ainda, né? O mercado do esporte. No mínimo que a gente pode dizer. A gente sabia, lógico, das dificuldades de ser um clube que estava voltando ao mercado da Série A. Ao contrário, um pouco do contexto do Ceará. O esporte não precisava correr, talvez, como o Ceará correu, para remontar uma base, mas o esporte precisava ser certeiro. E o esporte precisava ser certeiro não eram também, como eu falei há pouco, do Fortaleza, com 2 nomes. O esporte precisa ser certeiro em trazer jogadores titulares para várias posições para que complete um número de reforços aí entre 7 e 10, que foi o que o próprio Pepa, antes de sair de férias para Portugal, deixou esse número. Então não é o olhar que a gente tem para o elenco do esporte e ver essas dificuldades, esses buracos e aponta. Não, o próprio Pepa deixou esse número aí, deixou esse olhar dele de necessidade de reforços. E o esporte poderia até ir em 2 cenários de onda de reforços, talvez, e num primeiro momento, se tiver uma dificuldade maior financeira para contratar outros jogadores, fazer uma tacada de talvez uma janela agora de uns 7 reforços, mas que são necessários, um lateral direito, para disputar com o Di Plácido, um zagueiro, e a gente sabe que talvez precise de 2, possivelmente, mas deixar até o Pernambucano e o Nordestão andar para ver como Renzo e Aju se posicionam nesse elenco. Se vai dar para você contar com eles como peças de banco para se usar, ou somente tê-los como aquelas peças ali de completar elenco para talvez num jogo ou outro entrar para jogar 5 minutos. Mas você precisa de vários volantes, você precisa de um camisa 10 reserva, você precisa de um centroavante titular,
camisa 10 reserva ou titular. Um camisa 10, na verdade, para brigar com o Tite Ortiz para ser titular. E atacantes de beirada, no mínimo um neste primeiro momento, para que brigue para ser titular. E aí a gente entra no Gustavo Maia, porque Gustavo Maia não é essa peça. Gustavo Maia é um cara que chega para ser fim da fila. Pode dar certo? Pode dar certo. Se for, é porque deslanchou isso. Mais do que o Sport espera, talvez. Exato. Se for titular, com certeza. Porque é um cara que na base se esperava muito dele, lá do São Paulo. O Barcelona enxergou algo, levou. Só que quando foi para se concretizar enquanto profissional, as coisas não se converteram. Na própria Espanha não deu certo. Veio para o Inter, que repatriou, deu chances, não encaixou. Foi para o Vila Nova em 23, jogou uma Série B, não conseguiu. E aí, quando desceu um patamar, indo para C, enfim, conseguiu mostrar alguma coisa. Se era a confiança necessária para voltar, se era a sequência de jogo, ser outros detalhes, em 25 a gente vai ver. Mas não tem como você olhar para Gustavo Maia e dizer, esse cara é reforço. É uma aposta. É uma aposta que a gente vai ter que esperar para pagar para ver. Cauê, eu acho que se o Sport tivesse tido uma movimentação de mercado maior, talvez a gente nem colocasse aqui. Talvez Gustavo Maia, até por ter sido anunciado há tantos meses atrás, talvez não tivesse aqui. Eu acho que colocaria, sim. Colocaria. Mas vai ser anunciado 10. Não garanto, cara, porque não é novidade, né? Não é novidade. Mas faz parte do pacote para 2025. A gente tá analisando o mercado. Sim, eu sei, mas é o cara que a gente já falou. Eu tô dizendo assim, não é novidade. Detalhe, faz parte do pacote para 2025, mas foi contratado com expectativa de jogar ainda em 2024. Sim, para ajudar na B, não né? foi, e o nó, para ajudar não. O nó foi do desespero. Para ajudar na B, isso. Foi no desespero de 2024. Né? A gente às vezes parece que foi tudo ultra planejado. E como o Caio falou, assim, eu nem sei qual vai ser a escolha. O Sport vai começar o estadual com o Sub-20, tá? Mas é preciso que jogadores como Gustavo Maia tenham algumas chances também no estadual. Espero que esteja. Detalhe, ele não está no elenco do estadual, tá? Exatamente, ele não está no elenco. É isso que eu estou dizendo. A gente não vai vê-lo nas primeiras rodadas, mas que veja em algumas rodadas mais à frente, tá? Porque não é um jogador que é para subir. O que eu quero dizer, sobretudo, é isso. É um cara que talvez não jogue a Série A pelo Sport. Não há nenhuma garantia, não há nenhum indício de que ele pode. Indício é uma palavra. Eu vou retirar a palavra. Não há nenhuma garantia, não há comprovação. Indício até há, que é um jogador, como o Caio falou, que tem suas virtudes. O Barcelona lá atrás enxergou essas virtudes. Depois, ao tê-lo perto, não confirmou a sua aposta, mas realidade por realidade, tá? Não é para comparar, não é porque o Barcelona contratou e não utilizou. Já deu vários tiros errados no Barcelona na vida. Exatamente. Que não pode ser útil num cenário completamente diferente. E aí, tem esse segundo nome, Cauê, que surge durante o programa quase, que é o de Antônio Carlos. É um zagueiro experiente, mas pouco acionado, né? Não é um cara muito rodado, assim, apesar da idade, não tem sequências muito longas como titular. No Palmeiras, eu acho que é onde ele jogou. No Avaí, ele jogou, foi titular, foi no Avaí. Uhum. Ele foi aquele zagueiro. Foi utilizado no Fluminense, não foi um cara. Não foi um cara esquecido no Fluminense, mas também, obviamente, senão não teria vindo para o Sport e não foi uma peça vital, né? Sim. E aí, lógico, é a prateleira que o Sport está. Eu até citei o nome de Antônio Carlos na lista, como era o último lá dos nomes dos brasileiros, porque era justamente dentro dos palpáveis, que se o Sport enxergasse que era
um cara para reserva de Thierry, que o meu olhar também não é por aí. Eu acho que precisava ser um zagueiro, que chegasse logo para disputar posição. E se por acaso Chico e Thierry sobrasse em relação ao cara, beleza. É do jogo, é da vida, até porque essa dupla foi a dupla que terminou ano passado e a dupla que provavelmente vai começar a temporada este ano. Mas eu acho Antônio Carlos aquele zagueiro, vamos dizer que assim, dentro do trivial. Que um nota 5, que não vai, provavelmente, nem fazer uma grande temporada, nem fazer uma temporada abaixo do... Isso, lógico, dentro da prateleira que o Sport pode pagar. É um cara que sempre compôs elencos de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, ou seja, ele sempre participou desses elencos, de elencos pesados, e se não era titular na maior parte, tinha no mínimo 25, 30 jogos no ano. Então é um cara que sempre teve participações. Ponte Preta também jogou na Ponte Preta, acho que na Ponte Preta foi como titular, no Avaí foi como titular. Então é um zagueiro que tem experiência, que tem esse know-how de disputar a Série A e que traria isso ao Sport. É o meu preferido. Jogador de 30 partidas, né, Cauê? Era o que eu queria. Não era o da minha lista os que... Mas eu acho que dá para compor. Acho que dá para compor ali. Não é aquele... Cauê, não é aquele jogador que faz 50, 60 partidas no ano, mas é aquele que também não faz menos do que 30, né? Um cara que Isso. integra elenco, que joga, mas que vem nos últimos anos em clubes acima desse patamar. Sim, sim. Ele acima do passou... patamar do Sport. Ele passou alguns anos nos Estados Unidos, que pode ter também atrapalhado um pouco esse retorno dele ao Fluminense. Pegou o Fluminense também num cenário muito caótico, de muitas dificuldades, sobretudo defensivas. Então, recai também a todo mundo que está ali certos pesos que terminam muitas vezes sendo desmedidos em cenários de temperatura normal. Mas é isso, é um zagueiro que, ok, eu não espero que seja um zagueiro espetacular, eu não espero que chegue aqui e seja uma unanimidade para botar a dupla atual no banco, mas ao mesmo tempo eu não espero ver em campo desastre. Não espero ver em campo atuações próximas a Alisson Cassiano nas suas devidas proporções de uma Série A. A gente estava conversando, Cauê, antes do programa, que o resumo chegou reserva de Thierry, não o titular. Exatamente. É isso, né? Chegou reserva ok para Thierry. Um reserva isso. que Thierry pode se machucar. Experiente, isso. Um reserva experiente, que provavelmente... As semanas que ele vai ficar fora, ele pode ficar que vai ter alguém para dar uma... Chega um reserva experiente, que não vai possivelmente tremer no jogo, que não vai possivelmente hesitar em estar com a bola nos pés e ficar esperando o adversário tomar a bola porque está com medo de dar um passe. Então vai ter um zagueiro minimamente com alguma confiança. Um zagueiro ok. Nota 5, que vai preencher agora. Precisava só, ser outro Cauê nível, precisava reforçar. Cauê é muito severo nas análises. Eu tô quase achando que esse zagueiro é ótimo. Porque assim, para ter passado como ok, eu já tô gostando da contratação. Sinceramente, de verdade. Não, eu achei a contratação razoável, assim. Eu acho que nota 5 foi muito duro de Cauê. Eu seria ali pelo menos uma nota 6. Mas o 5 é porque... Isso mesmo, é por aí mesmo. Porque assim, é aquele zagueiro ok mesmo. Então, se você classificar uma média como 6, é 6. Se você classificar como passar por média 7, é 7. Pronto. Porque eu vi alguns comentários aqui no chat, o cara falou, foi muito mal no Fluminense, preferiram usar um volante do que um zagueiro na defesa. Tem muito contexto envolvido, pô. Isso, pô. É que nem a turma do Bahia que estava aí xingando a gente praticamente, porque Paul Fernandes fez uma temporada
que não foi tão boa no Boca, a turma esquece o resto da carreira do cara por conta de uma, simplesmente para desqualificar o jogador do Fortaleza por não ser o do Bahia, pô. Aí é pau, pô. Você não pode chegar só uma temporada. Porque eu vou até usar esse exemplo do Paul Fernandes também. Se ele tivesse tido uma temporada espetacular do Boca, ele estava sendo anunciado do Sevilha, estava sendo anunciado do Lyon, estava sendo anunciado ou até do mesmo nos times Napoli, daqui, né? No Exato. Cruzeiro. ou do Flamengo. Ou no exatamente, Cruzeiro. Esses times agora que tem dinheiro, né? Que podem investir pesado. Exato. E aí a mesma coisa, Antônio Carlos. Veja só. Um clube como o Sport, um clube como o Ceará, que estão voltando para a Série A, eles têm duas opções, basicamente, de se reforçar. Pensar os jogadores que eles enfrentaram na Série B e acharam interessantes, que eles monitoraram na Série B, ou olhar quem estava na Série A de um time que foi rebaixado, mas fez um ano que se salva, mas você está trazendo um cara rebaixado, ele se salvou, mas não o suficiente para salvar seu time, ou jogadores de uma qualidade maior, entre aspas, mas que fazem uma ou duas temporadas ruins. Porque senão não está acessível. E Não aí, tá, Cauê, Fred. eu pergunto. A gente falou de William Machado no Ceará, de Éder e de Marlon. Sim. Trazendo Antônio Carlos para esse núcleo, como é que você faria aí uma hierarquia de contratação? Tá? Nem para o Eu acho Sport, nem para o Antônio Ceará, para o Carlos. time do zero. Eu acho Antônio Carlos superior a Marlon, superior a Éder, superior a Éder. Com o William Machado, a dificuldade é porque, pronto, os outros dois você consegue ter um referencial de jogando Série A. O William Machado, você não tem. Eu acho o William Machado um jogador melhor, pode se transformar num jogador melhor do que o Antônio Carlos, eu acho. Acho que ele tem potencial para isso. Mas a gente precisa ver o que o William Machado vai entregar na Série A. Pô. Infelizmente, é um jogador que fez muito da carreira dele numa Série C e B, com poucas temporadas, inclusive, na B. Então vai ser necessário aumentar um pouquinho essa régua para a gente enxergar o que o William Machado é capaz de entregar. Tecnicamente, é muito bom jogador. Tecnicamente, nem discuto. Muito bom jogador. Eu concordo Mas 100%, Cauê, com a sua hierarquia aí, né? Porque o William Machado ele pode ir mais além. Isso, exatamente. É jovem ele pode ainda. acabar É dando um jovem assim, de 4, 25 mais, anos. Isso. Ele pode virar um titular absoluto do Ceará ali, na antiga, que a gente falava, quarta zaga ali, né, para zagueiro esquerdo. E pode se tornar um ativo muito grande para o Ceará no final de 2025. Antônio Carlos não vai ser isso no esporte. Antônio Carlos não vai se tornar um ativo pela idade que já tem, pela carreira que já tem. Ele pode se colocar no mercado, talvez uma prateleira maior dentro do futebol brasileiro, para ser um reserva novamente de Fluminense, não dizendo que o Fluminense queria ele, mas assim, dentro dessa prateleira. Mas não vai ser aquele cara que vai para o tamanho de um peso que o William Machado pode chegar. Chega melhor do que Castan chegou no passado. Eu acho que Castan chegou com mais moral. Porque Castan jogou, era titular do Cruzeiro, né? Castan chegava como titular do Cruzeiro. Então isso dava a Castan, por mais que eu tivesse algumas ressalvas a Castan, Castan chegava com aquela moral. E outro ponto de Antônio Carlos... Castan foi até um pouco surpreendente, né, Cauê? Porque não só era titular do Cruzeiro, mas o Cruzeiro teve a melhor defesa da Série A no ano anterior. Né? Lógico que teve todo um contexto. Os modelos inclusive, de jogo, quando foi liberado, todo mundo ficou olhando. O que tinha de errado ali? Porque assim, era titular, era a melhor defesa. Como é que veio parar no Sport da segunda divisão? Exato. Né?
Mas jogava muito E protegido. os dois saíram, né? Porque depois saiu o Neres, que era o outro titular, e foi pro Isso. Vitória. Então, chama mais A atenção zaga, ainda nisso, né? a zaga do Cruzeiro jogava muito protegida. Ajudava demais ao futebol de Castan de muitos times terem que várias vezes ter que utilizar a bola aérea, e aí Castan é forte nesse sentido. É um zagueiro que de cabeça na bola aérea, a dificuldade dele é por baixo, é de velocidade, é de retomada, tem que correr para trás. E até porque a idade chega de alguma maneira, né? Não é um menino. Mas voltando a Antônio Carlos, ainda tem a questão, Fred, que talvez para você ter um poderio maior na hora de você quebrar lá o porquinho, porque no caso do esporte, Ceará quebrar porquinho e contar moeda, quando você decide trazer um Marlon, quando você decide trazer um Antônio Carlos, talvez sejam os zagueiros mais baratos e que te preenchem o elenco ali, de alguma maneira, sobram umas moedinhas a mais para tu tentar pegar um centroavante melhor. Para tu tentar apostar no centroavante melhor. Infelizmente, essa é a conta. Essa é a equação. O nome de Zé Ivaldo foi especulado, Cauê. Entre ele e Antônio Carlos. Eu acho que Antônio Carlos seria mais barato do que o que Zé Ivaldo estava pedindo, que parece que circulou aí 400 mil de salário. Acho que é um valor muito acima para uma bala na agulha de um zagueiro que eu acho que poderia até ser titular. Mas é bom com a bola nos pés, mas tem muito problema em retomada de bola. É um zagueiro pesado. E aí você já tem no esporte Chico, que não é um zagueiro leve, Castan, que pelo jeito vai começar a temporada aí, que não é um zagueiro leve, Thierry, que apesar de não ser um zagueiro pesadão, mas é aquele zagueiro que tem dificuldade em correr para trás, e muitas vezes a gente reclama muito que Thierry acompanha o atacante até chegar à área do esporte para só depois decidir. Thierry é aquele cara que quando o cara tá de costas, ele dá um bote geralmente muito bom, muito efetivo, de tirar a bola, de roubar a bola do cara, mas quando esse cara consegue girar e vem de frente para ele tem essa dificuldade. Então você ter Zé Ivaldo era mais uma peça também, que Zé Ivaldo consegue ser um cara pesado, mas com a bola nos pés de distribuição é bom jogador. Mas o problema dele é defendendo, além do preço. Então a gente vai agora dar uma olhada em como fica, né, o elenco do esporte nesse momento. E a gente tem a imagem de um campo meio devastado, né? Sobretudo ali na proteção de área, onde o esporte basicamente não tem nenhum volante, porque Fabrício Domingues sequer é um volante convencional, né? Um jogador que, vou repetir o termo que eu usei muito ano passado, ele tem uma espécie de licença poética para atuar, com Pepa menos, com Sosso muita licença poética, tá? Mas é um cara útil, é um cara que teve sua renovação, até compra pelo esporte, celebrada, né? O esporte tem sua base, tirando o volante, que não tem nenhum nesse momento, o esporte tem sua base. E aí a pergunta a partir dessa base, existe toda uma reclamação já, uma inquietação da torcida por conta da demora pelos reforços. Quando eu olho para uma base razoavelmente estruturada, minimamente estruturada, talvez seja o termo correto, eu até confesso, Cauê, que eu não tenho essa pressa tão grande pelos reforços. Mas esse meu sentimento é o mesmo seu quando a gente falou do Ceará, que você olha para o Ceará, para os 12 reforços, né, 7 anunciados, 5 que estão muito próximos, você olha e vê, não, o Ceará está construindo uma base e agora vão vir os qualificados para fazer a engrenagem andar como um time de Série A se espera. Eu olho para o esporte e vejo uma base que precisa desses 5, 6 jogadores, 10 ao todo, mais 5, 6 para chegar e fazer esse mapa que a gente está vendo aí se tornar uma engrenagem de Série A.
Se essa espera for uma espera estratégica para chegar a esse perfil de jogador, ela não me incomoda. O problema, Cauê, é que no dia 3 de janeiro, eu não tenho a menor ideia se é uma espera estratégica ou se é, mais uma vez, uma gestão de futebol que não está conseguindo encontrar um norte, que não está conseguindo finalizar. Tem uma terceira opção, Fred. Não é tão... seus alvos. Qual seria a terceira? Eu sei que a pergunta é para Cauê, mas eu acho que não é tão... ela está mais próxima do norte, mas não é só o norte, não, porque quando você fala, mais uma vez, a gestão está mais, pelo menos assim que eu interpretei, leva ao que a gestão já fez em outras oportunidades. E dessa vez é um cenário diferente. Então, assim, está sendo um choque de realidade do clube mesmo. É o Sport voltando à primeira divisão, depois de 3 anos fora da primeira divisão. A gente falou isso 200 vezes na última temporada, que agora é a última temporada, né? Já acabou o ano. Que era, inclusive tem até a ver com o primeiro momento desse bloco, que quando você fala que se o Sport tivesse ficado fora da primeira divisão, teria tido a maior distância econômica, entre outros aspectos, pelo crescimento de todo mundo e pelo novo contrato da televisão, que deverá pagar muito mais a partir de 2025. O mercado está inflacionado como nunca se viu e o Sport não é o Vitória nesse ano. O Vitória estava ano passado, já está com um ano, se acomodou, se acomodou no sentido de se encaixou, né? Se acomodar sem fazer nada, deixar passando assim. Conseguiu se encaixar melhor e tal, e agora está sabendo dosar. O Sport está entrando num furacão do qual ele não estava convivendo. A última participação do Sport na primeira divisão não é minimamente semelhante a essa, nessa questão econômica. Então, eu acho que essa terceira linha não é simplesmente uma gestão que falhou em outros momentos, porque falhou em outros momentos. Eu acho que isso é uma coisa. Outra coisa poderia ser qualquer gestão do esporte, poderia ser qualquer direção do esporte, nesse momento, em 2025, estaria passando por isso. Esses 3 anos, a última participação, e sobretudo a última participação do esporte, ainda é aquela participação que é a volta do público. Tipo, o esporte ficou 2 anos, 20 e 21. 20 sem público, 21 pedaços do público. Os jogos do esporte, o último jogo tinha 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, que era a limitação. O último jogo, acho que contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, os 2 últimos é que liberou para 10 mil pessoas na Arena Pernambuco. A última vez que o esporte passou sem nenhum problema assim, de pandemia, limitação, foi em 2018. Faz muito tempo. Então, eu acho que para mim essa terceira vertente é a realidade, Fred, batendo a porta. Bate o microfone aqui, a realidade batendo a porta, e é uma realidade na qual o Sport Clube do Recife ainda não conviveu. Para mim, isso é muito claro. Assim, realmente é muito diferente. O exemplo que Cauê, até a gente, antes de entrar no ar, ele pode até, devolvendo a palavra para ele, pode lembrar disso, que ele deu uma tuitada sobre o porquê de não trazer Zé Wellison. E muitos torcedores do esporte, não, você tá sabendo, não, tá, o cara ele até brincou que um cara tá andando muito com o Cássio, ele até, a Cauê mesmo disse. Porque disse que não pagaria 5 milhões no volante de 30 anos, um salário de 400 mil, e, pô, não, simplesmente assim, é estalar o dedo e passar a achar isso normal. É passar a achar normal, dizer, se não comprar Zé Wellison por 5 milhões e não pagar 400 mil reais ao Zé Wellison, tá morto. É assim agora, porque beleza, se for assim agora para cair, tudo bem, vai ter que ser assim, paciência, mas não dá para simplesmente olhar um valor desse e falar, não, é assim, segue a bola, toca para frente, o jogo é esse normal. Não, pô, você tem que, até porque se for isso, não vai pagar a conta, não tem como pagar a conta. Não, veja, se você paga 400 mil, estou dizendo que o esporte não irá pagar, não é isso não, mas assim, só pensando assim em relação à montagem do elenco. Se você paga 400 mil para Zé Wellison, numa contratação na qual você ainda tem que pagar 5 milhões de rescisão contratual, e o esporte tem que contratar de 7 a 8 jogadores com esse perfil, essa conta não vai fechar. Ou se fechar, vai ser com alguma distância, deixando a ressalva aqui, com alguma distância, 2018. Porque Arnaldo Barros fez um all-in gigantesco que o esporte perdeu e paga essa conta até hoje. O all-in de Arnaldo Barros de 2018 foi, se ficasse, daria um jeito de pegar todo o dinheiro que teria em 2019 e pagar e segue para frente. Na hora que o esporte caiu, e ali já não tinha mais a cláusula para quedas, que era jogar a segunda divisão com a receita da primeira, o esporte não teve receita nenhuma e quebrou.
Mas se o Sport tivesse continuado, teria toda a receita. A questão é que se o Sport montar um time de 7 ou 8 jogadores, 9 jogadores, tendo todos eles, o perfil desse e esses valores, foi até o Roberto Nascimento que trouxe esses valores, a gente está comentando em cima desses valores porque foi um choque de realidade em relação ao mercado do esporte vai ser esse. Então, eu tô seguindo essa linha de raciocínio, de que se essas 7 ou 8 contratações que o esporte precisa, todas elas forem nesse valor, primeiro, para pensar o seguinte, 400 mil de salário e 5 milhões. O custo do jogador. Bota aí 400 mil. Num volante, vezes num volante. 13,3, ou seja, o 13º mais os 30% de férias aqui. É 5 milhões e 300 mil por ano. Mais os 5 milhões que tu pagou de direitos econômicos. Ou seja, tem um ano desse jogador, beleza, você vai ter direito ao outro, mas tipo, você tem que pagar a saída para o clube 5 milhões e pagar ainda um ano de salário, mas daria mais ou menos 5 milhões por um jogador. Aí vamos multiplicar... 15 milhões 2 anos, Cássio. 15 milhões, mas eu vou colocar um ano, porque é o ano da primeira divisão. Não tô nem falando do segundo ano, porque se o Sport cair para a segunda divisão, justamente o que eu acabei de falar de 2018, Fred. Que se o Sport cai, não paga. Meu ponto foi justamente esse. Foi exatamente o que eu ia dizer. Eu tô falando só do primeiro ano. Por isso, ainda bem que você falou isso, que você talvez tenha passado batido, que meu ponto era esse. É não ter a conta. Como é que vai pagar essa conta em 26? Não passou batido, não. Foi justamente porque você falou, não, que ele vai ter mais um ano, o contrato não seria para agora. Então, mas eu nem quis considerar. Eu só falei um ano. Acho que fica mais real. Multiplica esses 5 milhões e 300 mil por 7. Vou colocar por 7. Certo? 5 milhões vezes 7. Esse número fictício aqui. Já vai 35 milhões. Quando você falou... Só de salários por esses 7 jogadores. E aí eu não estou considerando como o Sport contratou esse jogador. Porque se ou pagou 5 milhões, ainda paga, ou então o cara era livre, mas quando é livre... o jogador chegou sem custos para o clube. Isso é uma das maiores mentiras que existem no planeta Terra. Se o cara não tem contrato com clube nenhum... Uma luvazinha entra. A luva é quase o valor que ele pagaria o clube. Assim, não existe chegar assim, não existe esse favor, não. Então, toda vez que o clube disser isso, ele está querendo mostrar uma vantagem que ele está tendo negócio, uma vantagem que... Só se o cara estiver muito mal, Cássio. Só se o cara estiver mal, pedindo para ir. Mas se não for... eu tô falando do valor do mercado, eu tô falando do valor do mercado normal. Eu tô falando do jogador desse nível. Se o contrato de Zé Wellison acabasse com Fortaleza, o Sport pegou Zé Wellison. Não, meu irmão, o Sport ia pagar uma luva gigantesca para Zé Wellison. Não tem esse negócio, não existe sem custo. Enfim, se Zé Wellison é 5 milhões e a gente tá falando desse patamar, vamos dobrar isso aqui, já vai para 70. Com esses 7 jogadores, um ano de contrato. Mas como o Fred falou, ninguém assina por um ano. Até porque se você está comprando jogador, vai ter 2 anos. Então você está comprando um nível caríssimo, muito acima da sua realidade, na qual, se você não permanecer na primeira divisão, você está ferrado. Exatamente. Claro que a queda para a segunda divisão, o baque é natural. Não existe ainda, não inventaram uma fórmula de você cair para a segunda divisão. Só se o seu time for um nanico de verdade. Mas se o seu time for nesse patamar financeiro que a gente está avaliando aqui, você quer para a segunda divisão, ainda não inventaram uma fórmula de você não ter um problema para resolver. Até o Atlético Paranaense tem que se desfazer de seus jogadores ou vender por um pouco menos do que queria, você tem que descarregar um pepino, tem que resolver uma bronca ali. Mas o que não pode é quebrar, e quebrar de forma consciente. Você está contratando tudo, a gente tem uma missão, ficar. Se não ficar, quebrou. Porque 2018 no Sport foi isso. Foi exatamente isso. Fez uma conta muito cara, já estava salário atrasado, tudo. Mas se ficasse, teria uma chance ali de pagar. Na hora que foi rebaixado, meu irmão, a gente está em 2024, 25 agora já, 7 anos, e o Sport ainda paga contas daquilo ali. Então, eu sei que tem muita gente que tem que pagar, que o mercado é esse, por isso que eu falei lá no começo, o mercado é esse, Cauê enlouqueceu, como é que vai pagar? Seria um ótimo reforço ao Wellison. Talvez seja por esse valor. Talvez seja por esse, talvez o Sport em algum talvez ele mereça esse valor. Talvez ele mereça esse valor. Só não vamos achar que ou é assim ou acabou. Porque se for assim ou acabou, a largada já eu ia até sem saída. Eu ia até complementar, Cássio Cauê, que era que aí eu acho que entra muito no que é o Fortaleza hoje, o que é o Zé Wellison hoje no Fortaleza, né? O Afonso Ribeiro, que é o repórter lá da rádio, do jornal que eu trabalho, ele até falou sobre esse assunto, né? Que, na verdade, o Zé Wellison é um jogador muito bem visto pelo Vojvoda. Apesar de não ter terminado como um titular, mas nessa rotatividade que o Vojvoda estabelece muito, é um jogador, para ele, muito útil.
E aí eu acho que é onde o esporte tem que começar a olhar num cenário onde talvez um jogador que perdeu espaço, de fato. Total, perdeu espaço. Como é o caso do Antônio Carlos, que é um jogador que, tipo assim, já não estava mais nem jogando, entendeu? Então eu acho que o mercado do esporte tentou fazer com o Sacha no meio do ano. Isso. Sacha estava sem espaço no Fortaleza. Totalmente sem espaço, entendeu? Então, assim, eu acho que o esporte vai ter que olhar muito para esse cenário, não só para esse cenário, obviamente. Eu acho que o Ceará mostra que há outra possibilidade. Claro que sempre vai gerar, vai pegar um cara que jogou na Série B, mas às vezes é olhar o caso do Mateuzinho, O Mateuzinho do Vitória, talvez, hoje está muito mais valioso. E é tentar equilibrar, na minha avaliação. Não é só olhar para... Temos que trazer Zé Wellison, patamar Zé Wellison, que aí vai estar nessa casa. Com contratos longos, é muito difícil, É muito difícil. Mas os da Série B já foram, concorda? Por esse motivo. Dormiu no ponto. Mas ali para mim, eu nunca entendi muito aquelas compras que o Sport fez, aquele tanto de compra na segunda divisão. Mas até para caso não tenha ficado claro. O Sport vai precisar fazer aquisições. Não tem como montar um elenco só se fosse um scout com 100% de aproveitamento. E a própria direção do Sport já falou, acho que foi o próprio Guilherme Falcão, que agora é o chefe do comitê gestor, enfim, da direção do futebol do Sport, falou: não se surpreenda, o Sport vai comprar jogadores. Foi ele mesmo. Ou seja, ou seja, o Sport já deu de forma oficial entrevista dizendo que isso vai acontecer. Então, por isso que eu falei que o Zé Wellison pode, por isso que eu estava reforçando, que o Zé Wellison pode ser contratado por esses valores. A questão é simplesmente não achar normal que todas as contratações do Sport para montar o principal time vão ter que atender isso. Porque se for, vai ficar uma bola de neve muito grande. Agora, alguns jogadores dentro do elenco vão ser adquiridos. A própria direção já disse que irá fazer isso. Então, não estou dizendo que não tem que fazer isso. O problema não é esse. O problema é simplamente não achar... Não, 5 milhões está de graça. Está de graça para o Flamengo. Está de graça para o comentário. Eu concordei 100% com o esforço muito grande. Eu concordei 100% com o teu comentário. Eu só vou discordar daquela observação que você fez, que existe, quando eu estava fazendo a pergunta para Cauê, que existe o item 2 e o item 3. Porque você baseou o item 3 no que a gente poderia chamar de choque de realidade. E eu concordo. Só que eu acho que o choque de realidade do item 3 está embutido quando eu falo que a direção não tem uma estratégia tão clara e se perder um pouco. Porque se ela se perder um pouco, ela se perdeu por quê? Porque segurou e levou um choque de realidade. Por isso que eu acho que a 2 e a 3 são uma coisa só. Porque agora eu falo, beleza. Não tem como trazer um Zé Wellison. Então vamos pegar um destaque da Série B. Vamos pegar Dieguinho, lateral direito do Goiás. Não tem mais não. Exato. Ele já foi pro Ceará. Veja só, Falcão, que eu nem gosto, volante do CRB, foi contratado hoje pelo Atlético Paranaense. Eu nem gosto de Falcão. Eu só quero dizer de onde já estão tirando os jogadores. De onde estão cavando petróleo. Onde já estão buscando... Onde já estão buscando jogadores. Aí o Sport não quer pagar alguma quantia ao Palestino para ficar com o Julian Fernandes. Isso. Concordo com o Sport. É quase que um golpe. O Sport é quase caindo um golpe pagar o dinheiro ao Palestino. É quase caindo um golpe. Mas quanto é, abre aspas, esse dinheiro do Palestino? É 400 mil? É 500 mil? Se for, meu velho, paga. É golpe, é sacanagem? Talvez seja. É só saber o quanto, né? Exato. Mas... Vai gastar quanto para trazer outro? Vai gastar quanto? Para achar um que já chegou, que já está testado, que estava até um dia desse, tipo, colocando foto do Paiva correndo. Isso. Com a família Fred... toda. Tava a família toda no Paiva lá. Doido para ficar, vem. Fred, só um... Inclusive, Cauê, só um segundo, Cássio. Eu fui fazer a barba dia 31. O barbeiro que eu faço a barba é o mesmo dele. Sim. Porque como eu tô aqui em Candeias, então absorve um pouco o núcleo... A demanda do Paiva, o núcleo do Paiva, né? E ele falou, não, pelo que ele falou aqui, ele não falou claro, a gente não entra nesse assunto, mas ele falou que estava indo morar em São Paulo. Ou seja, talvez daqui a pouco a gente vai descobrir que algum clube pagou. Pagou, exato. Que algum clube pagou. Então, assim, o Mirassol da vida. Os 5 milhões de Zé Wellison, os 5 milhões de Zé Wellison, eu acho que, de fato,
pesam. Entendo que o valor dele é esse. Não acho Pode que ser o até Sport mais, pô. trouxer A gente tá falando de 5 Zé- milhões por número que Isso, apurou então. Se o Sport trouxer Zé Wellison até por... ser Zé... de repente. Isso, se o Sport trouxer Zé Wellison por 5 milhões, eu não vou ficar dizendo, cacete, o Sport foi enganado pelo Fortaleza. Não, eu acho que o jogador valeria isso. É o valor. Romarinho por 4 é que... Romarinho por 4 é que já não valia mais. Mas Zé Wellison esse ano vale 5 milhões. Agora, o Sport pode pagar? E com salário de, Certamente não pode. Fala, Cássio. de 400 mil? E com salário de 400 mil? Já vai ter só- que pagar só- Lucas É Lima o desse combo, salário. pô. É o combo. É só um aqui rapidinho aqui, tem 1.000 pessoas aqui há muito tempo, desde que a gente começou a live, tem mais de 1.000 pessoas o tempo todo. E de repente, com a quantidade de audiência dessa, nem todo mundo acompanha a gente de forma regular, enfim, entrou agora e tal. Então, Alexandre Marcos está falando aqui, pô, esse cara pensa demais no esporte. Alexandre, veja, ele está 3 horas no ar, pô. Perceba que a gente começou a falar do esporte de 1 da manhã. Isso aqui já falou do Bahia, já falou do Ceará, já teve o primeiro pau. Então, assim, eu não sei de que horas você apareceu e tal, mas tenha consciência, não sei se simplesmente é só chato, mas tenha consciência de que o esporte aqui é o quarto assunto dessa noite. Assim, quarto. Então, assim, é como como esse programa tem 5, ainda tem o Vitória, tem o Fortaleza, enfim. Se você não gosta do esporte, você pode ver outra coisa, você volta daqui a pouco. Ou se você acha que seu time já passou, é só pegar a barrinha, voltar outras pessoas, enfim, que entraram na live. Pode fazer isso, tá, galera? E no dia seguinte, a gente tá fazendo esse programa ao vivo, mas no dia seguinte tem os cortes de todos esses programas de forma bem segmentada. Vai ter o do Vitória, o do Sport, o do Ceará, o do Bahia, do Fortaleza, de todo mundo lá, inclusive até o da primeira parte do programa, onde eram os 5 times na bandeira, né, da collab que eles fizeram juntos. Mas enfim, essa é só uma live, quem assiste no dia seguinte já é segmentado. A todos os outros, a grande maioria silenciosa, vamos seguir o programa aí. Voltando à história aí de Zé Wellison, o torcedor em geral, e aí a gestão também tem que entender que não é porque todo mundo vai para uma festa usando calça M-Officer, você é obrigado a ir de M-Officer, não. E a M-Officer é a melhor calça, não. Como era anos 80 e 90, que a gente queria ir para balada, tem que ir com calça M-Officer. E aí tem que ter criatividade. Às vezes de Toritama é muito mais barato e é o mesmo jeans. Então falta criatividade também essa gestão. De tentar achar peças no mercado, seja mercado atualiza para diesel aí, Cauê, que a M-Office hoje tá barato. Quebrada, pronto. Atualiza para diesel. Pronto. Aí. Detalhe, na época era 200 conto. 200 conto era a calça dos sonhos para andar. Por isso que eu disse anos 90, 95, 96 por ali. Atualiza para diesel. Pronto, para diesel. Mas falta um pouco, acho, nessa gestão ali, criatividade também. Porque você pode achar outros nomes e outras possibilidades que talvez deem algo parecido a Zé Wellison. Fabrício Domingues. Foi esse valor de Zé Wellison? Não foi. Agora você precisou achar. Você precisou ir atrás. E há no mercado essas possibilidades. Agora, você não pode, como foi dito, eu tenho, e foi dito esse número, tenho 10, 12 propostas na rua. Meu amigo, tu queres contratar 8, 7 a 10 e tu só tem 12 propostas na rua. Você tem que ter 30. Porque você tem que ter proposta para 3 para cada posição. Porque se aquele teu primeiro tá fazendo beicinho para tu, se Zé Ivaldo, como tava fazendo beicinho para tu tá no segundo e no terceiro. E se o segundo sorrir para tu chega pro empresário do primeiro e diz, o cara topou aqui, viu? Eu já tô o cara fechado. Você vai ou não vai? Você tem que virar o jogo para si. Você tem que puxar na negociação, nesse jogo de xadrez, tentar ganhar vantagem. Lógico, Cauê, é muito mais fácil falar de onde vocês estão falando. É mais fácil. Mas será que todo mundo vai blefar até o fim e preferir perder uma realocação do seu jogador porque vai até o fim e não vai responder? E será que o teu segundo e o terceiro nome são tão mais fracos que aquele teu primeiro? Aí é você achar, é você ir atrás, porque você tem que ter
minimamente 2, 3 nomes, na verdade você deveria ter 5, 6, 7, 8 jogadores ali por posição, que você, daqui eu tenho que trazer um. Lógico que a diferença do meu primeiro para o meu sétimo talvez seja grande, do meu primeiro para o meu quarto, mas não é possível que você não tenha uma similaridade do primeiro para o segundo para o terceiro. E você, nessa gradação, você também tem que ter uma gradação por possibilidade financeira. Pô, aqui eu consigo dar 600, 700 nessa posição, mas aqui, esses aqui é de 300, é 200, é 100, e eu não posso esperar, senão eu vou morrer como eu morri, podendo trazer um Dieguinho para lateral direito e tô aí. Trouxeram quem? Para as posições onde cabem ainda reserva, não era para o Sport estar boiando. Talvez a lateral direita coubesse alguém que pudesse ser reserva. Não é um reserva Série B, Série C. Era um Dieguinho da vida. Não dava para o Sport ter ganhado a concorrência para o Ceará. Eu acho que o Sport nem entrou nessa concorrência. Por Dieguinho, por exemplo. Não tinha como o Sport ir atrás de volantes. O Sport está precisando de mais 3. Você não vai ter os 3 volantes de titular. Pô, não dava para já ter contratado um volante ali de composição de elenco? Aí vai contratar 3 volantes tops? Lógico que não vai. E porque você não já tem esse volante aqui? No mínimo esse volante. Então, são situações como essa que você começa a cobrar. E você começa a ver, quando começa a surgir o nome, pronto, saiu Antônio Carlos. Pô, por que o Antônio Carlos não está fechado? Se é um zagueiro que poderia ser uma reserva teu. Se é um zagueiro que não era um zagueiro tão assediado no mercado. Será que você morreu esperando Zé Ivaldo, dizendo que só vinha por 400 mil conto? E estava esperando até o conto da sereia para ver se ele ia mudar. E Zé Ivaldo merecia os 400. Então são algumas coisas que eu acho que não só o impacto de mudar de realidade, mas também a forma como a gestão trabalha. De talvez ser um pouco lento em enxergar nos caras, de talvez não ter uma lista mais extensa de botar. Eu não me conformo de só 8 propostas na mesa, como foi dito pelo presidente. Vamos dizer, a gente tem que ter 8, 10 propostas na mesa. Meu amigo, você tem que ter 20 a 30 para ter a barganha dos caras. Você não pode morrer, porque se o cara não der resposta, tu vai ficar esperando até quando? Quanto tempo o Sport está esperando resposta? Quanto tempo? Aí tu vai morrer nessa? Então são alguns pontos que não tem como você não questionar. E isso a gente não está falando para as balas na agulha. A gente não está falando, não trouxeram um centroavante top ainda. Não. A reclamação é para essas composições que poderiam ter trazido. Porque pode ter um impacto lá na frente de você não ter uma reapresentação 3, 4, 5 jogadores que vão fazer parte desse elenco. Aí lá na frente vão dizer, mas tá descompensado o aspecto físico dos jogadores, porque outros jogadores chegaram depois e a gente está tendo dificuldade. Sim. E talvez não tenha sido culpa de algumas escolhas lá de trás. Então é isso tudo que tem que ser ponderado também. Porque essas escolhas de talvez segurar um pouco, esperando o número 1 da lista, que talvez não fosse nem esse impacto todo, podem causar. Cauê, para a gente fechar esse primeiro mercado do esporte, tá? Você falou 7-10, né? Que foi o que Pepa falou quando terminou ali a temporada, né? Antes de entrar de férias. A gente olhando para esse campo, olhando para as demandas, né, do esporte, esses 7, 8, 9 jogadores, a gente distribuiria eles onde, né? 3 volantes por baixo, um lateral direito, um lateral direito, um meia, isso, um centroavante e um atacante. Um atacante seria suficiente? Seria, né? Eu acho que na pirangagem do jeito que está, inicialmente, lógico que se trouxerem os 2, beleza.
Mas eu acho que na urgência precisa de um. Para você trabalhar com Barleta, Lucas Lima, Romarinho e esse outro. E aí você teria os extras, que seriam o que chegou do Náutico e Lênin Lobato. Seria aquelas os terceiros de cada posição, né? Sim. Eu acho mas que para uma Série A, até para você avaliar esses dois, porque senão você não vai conseguir botar esses caras para jogar. E se vale a pena. E o que eu tava pensando, sabe o que é? Quando a gente falou ali, não traz os potenciais titulares e aí perde quem poderia ser o reserva da Série B, como a gente falou. É isso que abre brecha para trazer o Luciano. Exatamente. Porque você não faz o dever de casa e fica o buraco. Quando fica o buraco, tu vai pro desespero. Aí tu já vai pra Série C, tu já vai. O que fez uma partida mais ou menos ali, aqui. Aí cai naquelas viagens de scout, às vezes, e quando vê, chega Luciano e Vini Faria. De tentar uma aposta ali, porque a janela do Sport de 24, eu coloco uma assim, a 1ª de janeiro eu achei boa. No final, você vendo o saldo, foi boa. Aí você vai para de abril, foi um desastre. A de abril foi um completo desastre. E aí, quando você vai para aquela do meio do ano, é uma razoável. Eu não consigo nem puxar para bom, porque você termina o ano com todos os reforços sendo reserva, com exceção de Julian, que foi se tornar titular 2, 3 jogos no fim. Então, quando você contrata 6 jogadores e nenhum deles se transforma em titular, algo de errado aconteceu. Por mais que tivesse jogadores, se você tivesse uma expectativa mais, no meu caso, de Plácido poderia ter sido titular, o Hélito Silva podia ter colaborado muito mais, mas os outros ficaram muito ali de que realmente foi um equívoco nas escolhas das contratações e não na falta de retorno do atleta. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha essa primeira análise do esporte, né, desse mercado de transição de 24 para 25, um mercado atrasado do esporte, lento, em parte justificado por uma base, em parte do que a gente definiu aqui como um choque de realidade, mas um choque de realidade que você deveria estar absolutamente preparado e precavido e com alternativas para esse choque de realidade. Você não pode não ter ação para esse choque de realidade. Você pode lutar por Zé Wellison, que custaria 5 milhões de salários no ano, que custaria mais 5 milhões de direitos, mas você também precisa ter o plano C, o plano D, jogadores que estavam na segunda divisão, por exemplo, ou jogadores interessantes que não atuaram tão efetivamente em 2024 para trazer. E o Sport, nesse momento, parece perdido. Não pode estar atônico, Fred, há tanto tempo. Não pode estar atônico há tanto tempo, Fred. Não pode, sinceramente.